então voltamos, né? Todo mundo assim, na expectativa. O que será que essas maluquinhas vão falar sobre oratória, sobre mulher? Gente, coisa ótima. Aqui na Lefoque a gente só tá as pautas maravilhosas para vocês. Estamos aqui com a Kellen Pasqualeto. Tudo bom, Kellen, querida? Prazer em tê-la aqui. Bem-vinda. Dayana Schwember. Tudo Mais bom? uma vez, né, Mais Day? uma vez. A Dayana é doutoranda em Memória Social e a Kellen é mestre em Ciências Sociais. Qual é o evento? O evento é lugar de fala, oratória para mulheres. Já amei. Posso falar nessa pauta ou Claro, só sim, mulheres? mas Posso? pode. Tá, então tá. Sempre bem-vindo, querido. Você é sempre muito Ok. bem-vindo. Meninas, vamos falar um pouco desse bafo maravilhoso que é essa oratória. Adoro quando reúne-se mulheres. A gente discute as nossas pautas diárias e necessárias, porque sim, temos, ok? Temos dúvidas sobre muitas coisas. Vamos falar um pouco sobre esse evento, como é que vocês reúnem essa mulherada, como é que foi concebido esse evento. Dá um passinho atrás só pra gente dizer de onde é que sai. Vamos lá, o espaço. Então, nós somos um coletivo de mulheres, que chama-se Apoiana Socioambiental. E nós trabalhamos com soluções para redução de impacto socioambiental em vários lugares, né? Em Vale do Sino, região metropolitana. E a gente tem uma atuação bastante forte com a questão da reciclagem, catadores e catadoras, né? Coleta seletiva, solidária, que é o que a gente defende. E nessa experiência empírica surge uma demanda bem concreta, que é de as mulheres assumirem espaços de liderança. Então, mesmo nos grupos onde a maioria são mulheres, normalmente quem está coordenando é uma figura masculina, assim, né? Então, às vezes real e às vezes simbolicamente tem uma mulher, mas que quem manda mesmo não são elas. Quem realmente conduz. E aí a gente começou, né, a pensar estratégias para tentar, de alguma forma, contribuir com isso. Ok. Nasce, antes desse projeto agora, né, dessa formação, que é a Lugar de Fala, surge a Voz das Catadoras, que aí é um projeto que a gente fez, tá realizando ainda, só em março será concluído, que é um projeto que a gente fez em parceria com o Instituto Federal de Educação, Embaixada da Suíça, que está financiando, e também o La Salle, que foi bem importante, né, e nós, da Apoiana. A gente está realizando, e o beneficiário é o Fórum dos Recicladores do Vale dos Sinos, as mulheres do que compõem o fórum. Então, o Fórum é uma articulação política, né, que congrega 8 municípios da região do Vale dos Sinos, e nós temos cerca de 30 mulheres que estão na capacitação. Perfeito. Que legal. E que a gente vem discutindo diversos temas bastante importantes. Muitas né? sustentam famílias catando, né? Sim, a maioria. E quem está controlando isso tudo é uma mulher? Somos várias. Várias. Isso Não é tem bem... homem? Não, Por de isso dá maneira certo. alguma, né? Então, eu Que bom. atualmente estou como coordenadora desse projeto, mas também nós temos na nossa equipe 2 catadoras, isso é um pré-requisito nosso, sempre de ter, né, as pessoas que estão envolvidas, Realmente na envolvidas. equipe, não só simbolicamente para ser bonito, mas na gestão mesmo e para aprender outras habilidades, assim, né? Que é de Legal. coordenar um projeto, olhar o financeiro, fazer a coisa acontecer, porque tem um bastidor aí que não é assim que simples, funciona, né? lógico. Que a gente bota junto, a gente faz isso junto, inclusive de olhar a programação da formação e validar com elas, o que elas acham, se vai dar pé ou não, se Que bacana. de ajudar a reorganizar, É discutido repensar. democraticamente, Total, todo mês antes do bacana. nosso encontro Que a gente legal. tem esse momento, assim, e Bem legal. altas contribuições, né? Porque é uma coisa que a gente acha que tem que ser feita, outra coisa é na vida real. Elas que estão lá no dia a dia, né, inseridas e tem uma comunicação muito mais próxima entre elas do que a gente, por mais que a gente também tenha, mas não é, né? A gente não é catadora, né? Lógico. Então, ela vai dizer assim, quem sabe a gente tira isso, põe aquilo, né? Explica melhor esse ponto. Certo. Então, a gente vai aprendendo muito também, né? E entre os vários pontos que a gente trabalha, a questão essa de mulher e trabalho, essa questão de saúde da mulher, violência doméstica, saúde, alimentação, né? Certo. O último modo foi mulher, dinheiro e independência, né? Que tem a ver o que fazer com o meu dinheiro e como lidar com ele. E são muitas Então, as dúvidas, né? Com certeza. Nossa, muitas mulheres, com certeza. foi muito rico esse processo, assim. A gente pensa que assim, estamos empoderadas, estamos saindo para o mercado de trabalho, mas as dúvidas sempre existem, né? Então, nada como esse compartilhamento com mulheres que provavelmente as dúvidas são as mesmas, umas já passaram, já tem a solução para te passar. Com né? certeza. Então, esse compartilhamento, essa divulgação é interessantíssima. Sim, super bom, né? e acho que tem uma força muito grande, né, nesse resgate do círculo feminino, assim, né? Então, a gente, muito mais do que tá preocupada com o conteúdo, né, vem da academia, estudante, aquela coisa toda, a gente se preocupou com a questão de autoestima, que eu acho que isso é uma questão bem importante para poder, eu achar que o que eu falo é importante, alguém vai escutar, né? Então, eu não me acho bonita, eu me acho não sei o quê, tanana. Então, passa por aí também, né? E muito mais a coisa da gente se ver enquanto estamos no mesmo barco e não estamos concorrendo um espaço, podemos nos ajudar, né? Uma contribuir com a outra. Então, esse olhar aí mais que a Day vai falar um pouco mais, né?
do nosso referencial teórico, que ele não é estritamente teórico consagrado. Nós temos um repertório bastante amplo de autoras, né, principalmente, que vai desde autoras negras, que a gente vem se debruçando nessas leituras, que eu acho que é bem importante, né, não desvincular essa discussão de gênero, raça e classe. Claro. Assim como autoras, né, que trabalham questões mais holísticas, assim, mais subjetivas, da criatividade. Quantas vocês estão atualmente? Quantas vocês têm noção do número de mulheres que se encontram a cada reunião, né? Mais ou menos. Das catadoras? Catadoras. Em torno de 30 mulheres desse projeto, né? Esse é um projeto. A gente tem é um dos projetos da É muita emoção. Que bacana. E aí, nisso também surge essa questão. Nos chega uma demanda, né, concreta de pensar essa outra formação que a Daya vai explicar agora, né? Perfeito. Que é o lugar de fala muito pautado por mulheres de vários lugares, né, de várias classes, enfim, que dizem assim, olha, eu preciso falar no meu espaço de trabalho e estou com dificuldade, preciso de ajuda. Como é que vocês fazem isso? Bom, não está resolvido pra gente, mas a gente enfrenta essa dificuldade, esse desafio, né? E acha que também, né, de acordo com o que a gente veste, assim, né, o lugar de mulher é onde ela quiser, a gente também não considera que é uma obrigação, né, estar nesse lugar. Lógico. Mas é um direito. É um direito. Que nos foi negado historicamente, né? É um direito, né? Direito é uma palavra que devia constar. Direito e respeito, diariamente, na mente de todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, enfim, até cachorrinho, se for preciso. Direito e respeito sempre, né? Para ambos, para todos. Dai, vamos falar um pouco então desse encontro feminino maravilhoso, Pocket. Diria assim, um curso mais pocket que nós chamamos, justamente porque ele foi pensado em 3 dias, encontros presenciais e um EAD, que a gente vai encaminhar leituras dirigidas e alguns vídeos, justamente porque a gente sabe que é fim de ano e as pessoas também não estão tão dispostas mais, já estão cansadas, mas que não terminem um ano sem fazer uma formação. Com certeza. Então, essa demanda, a partir do que a Kellen falou, muitas pessoas nos viam nas redes sociais da Apoiana Socioambiental, fazendo formação com mulheres catadoras, mas isso não está resolvido em nenhuma classe, né? Então, era uma dificuldade também para mulheres que trabalham em vários departamentos ou até profissionais já. Nós fizemos nesses dias uma publicação de uma parte do livro da Denise Damiani, que ela fala justamente sobre a questão da síndrome da impostora, e muitas pessoas nos mandaram recados, pessoas que trabalham em empresas gigantes que se sentem assim, né, numa empresa que trabalham e sentem essa pressão de ser mulher e não poder ter cargos de liderança porque elas se sentem esse aqui, que é o ganhar, gastar, investir. Então, aqui tem até algumas bibliografias que nós utilizamos, mas elas estão justamente sentindo aquela síndrome da impostora, que é se sentir com uma exigência sobrecarregada. Então, elas nunca se acham capazes de assumir. Então, elas sempre trabalham mais do que deveriam para dar conta daquele trabalho. Porque elas têm medo que alguém descubra que elas não são capazes, que é uma fraude elas terem recebido um cargo. E a questão da baixa autoestima, né? Que acompanha muitas mulheres. Que leva a isso. Que leva a isso. Né? Então, homens quando ocupam cargos de liderança já tem uma postura, elas já estão acostumadas. Então, quando elas estão num cargo de liderança, muitas pessoas falam que elas assumem posturas assim mais radicais, mas é justamente por essa tentativa que nos é feita, né? E a Mary Beard fala justamente isso, que quando a gente assume um cargo de liderança, às vezes nos pedem para mudar o tom de voz, mudar a postura, para que a gente vá buscando esse masculino que não nos é, né, de verdade. Então, e algumas pensam, não, isso é bobagem, como é que eu vou mudar minha postura, meu tom de voz? É extremamente necessário, porque a imposição de voz te coloca, te recoloca, né, acima de alguém. A imposição da voz, a forma como você se dirige às pessoas é super importante também, sim, né? mas é justamente não tentar buscar o tom de voz masculino. Masculino, só o ideal para você conseguir. De respeito, que as pessoas entendam que quando... E ela fala isso, historicamente, quando as mulheres falavam em público, era a questão de que elas vinham ao público só fazer reclamações, só murmúrios, e a voz da mulher era uma voz justamente parecida com de animais. Então, a mulher, ela já era desqualificada pelo tom de voz, pela maneira como ela se portava, que justamente era o homem que tinha o poder da fala. Engraçado, né? As vozes mais lindas do universo são femininas, né? Estranho isso, né? E a gente ouve a primeira voz... As cantoras, divas maravilhosas. Começar pelas cantoras, né? E a primeira voz que nós ouvimos é da mãe, né? Então, é de uma mulher. Então, buscando então essa parte também de criação, a gente traz também essa parte mais criativa do curso, que é justamente não deixar de acreditar que nós somos capazes de criar projetos e ir em busca dos projetos e trabalhar nessa perspectiva de criatividade, porque todas nós mulheres somos mulheres criadoras, né? Então, nós temos essa capacidade. E a criatividade não é de um determinado tipo de profissão ou de outro. Ela está em todas nós. Com certeza. Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai voltar um
breakzinho pro café, porque vai continuar rolando um papo maravilhoso. Vamos falar um pouco mais dos livros sobre oratória feminina. Tô amando. A gente volta já já. Fim do ano já está chegando, a hora de você reformar a sua casa. E pisos de qualidade você encontra onde, Peter? Aqui na Espaço Decor, a maior variedade de pisos laminados e vinílicos pelos melhores preços. Melhores preços de verdade com esses dois que você vai conferir. Piso laminado Florist Premier a partir de R$ 79,90 o metro quadrado colocado e piso vinílico a partir de R$ 74,90 o metro quadrado também colocado. Não tem preço melhor em Porto Alegre. Que novidade é essa de piso à prova d'água, Peter? É o piso da marca Quickstep. Tem que dar uma passadinha na loja para conhecer. Um piso com até 25 anos de garantia contra inchamento de borda. E é um piso que pode ser colocado na cozinha e no banheiro com garantia de fábrica. Na João Vale de 706 Ou 3029-8470. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Vem pra Espaço Decor. Sextas-feiras, às 5 da tarde, aqui na RDC TV, ao vivo, o programa Que Esporte espera por você. Com o comando de Guilherme Paz e Paloma Maino, apresentamos todas as modalidades do mundo esportivo, deixando nosso telespectador por dentro de tudo o que acontece no esporte amador e profissional do Rio Grande do Sul. Que Esporte é reprisado aos domingos, 2 da tarde. Oferecimento Grêmio Náutico União. Esporte é o que nos une. Então, pessoal, uma delícia aqui no intervalo, a gente continua falando, é um assunto que não tem fim. Junta 3 mulheres, o Diego aqui meio que, né, se sentindo, e o Diego assim, tô meio fora disso aqui, mas ele interage bacana e concorda com muitas coisas que realmente... Com tudo. Né? Tudo. O que é a oratória? O que é oratória pra ti? Então, a oratória é justamente essa maneira de se portar e falar, ser compreendida, buscar um espaço de respeito quando eu vou conseguir falar, expor a minha ideia, né? Então, esse é o espaço da oratória, que é o que muitas mulheres são preparadas, estudam mais, isso, né? Pesquisas mostram que elas estudam mais que os homens, elas fazem mais formações, mas quando elas vão se portar e fazer uma oratória, elas sentem com vergonha ou elas não sentem capazes e muitas vezes elas não querem fazer. Então, elas desistem desses cargos ou desses espaços de fala, né? E aí acontece esse direcionamento, esse aconselhamento, não sei que termo vocês dão, para realmente ela ter essa noção, olhar para dentro e saber de como tirar isso dentro de si, né? Uma mulher tão bem preparada, mas que não consegue, por exemplo, falar em público, né? Que é uma coisa essencial. E chama atenção, e muitas pessoas questionaram a questão do lugar de fala, né? Exatamente. Que é o que fala, o lugar de fala oratória para as mulheres. O lugar de fala, na verdade, ele é um conceito que a gente não sabe de onde ele veio, assim, da diversidade ou de questão de discussões feministas raciais, mas ele fala justamente desse lugar de fala que todos nós viemos. A gente vem de um lugar social, né? Eu sou mulher, sou branca e falo em determinado lugar, né? Vim do interior do estado, eu tenho as minhas experiências e elas são válidas. Então, quando eu chego num lugar, as pessoas têm que respeitar de onde eu venho, o meu lugar de fala, né? Assim como a Karen tem o dela, o Diego, enfim, tem um lugar de fala, a Vera tem um lugar de fala. Muito bom Nossas isso. experiências. Muito bom. Mas isso não pode ser confundido com representatividade, que é o que a Djamila Ribeiro fala. A representatividade é quando uma mulher branca quer falar de feminismo negro. Né? Quem sabe muitas negras não vão se sentir representadas, mas eu posso falar de feminismo negro. Eu leio, eu tenho a minha posição como mulher branca em relação a isso. Tu acha que
o teu viés é que tu pode conversar sobre isso. Posso. Isso até a Djamila Ribeiro traz. A gente pode falar e deve falar. Homens têm que falar sobre feminismo. Mulheres brancas têm que refletir sobre o feminismo negro. Homens têm que refletir sobre o feminismo Eu acho a negro. comunicação importantíssima, né? Aquela coisa de, não é assim, de levantar a bandeira e excluir os outros. Exatamente. Isso para qualquer raça. E isso faz Né? com que o movimento feminista, ou os círculos femininos, ou essa conversa de mulheres, vire conversa da carrochinha ou fofoca, e na verdade não é. Isso, na verdade, faz com que nos desmotive a nos unirmos e fazer essa discussão. Então, não é segregar os movimentos, é agregar os Ao movimentos. contrário, né, A única amiga? coisa que se fala é a questão de respeito, de representatividade. Pode ser que eu não represente a fala de uma mulher negra, mas eu posso falar sobre ela como meu lugar, de onde eu venho, do meu lugar de fala. O que eu já percebi trabalhando com catadoras negras, trabalhando com mulheres negras em situação de rua. Então, isso me dá O um lugar de entendimento fala. seu também. Desde Todo que mundo. haja empatia. Isso, né? e respeito. Sem empatia e respeito, tu não Exatamente. consegue falar sobre nada. Temos umas fotos ali, pessoal. Pode falar. Posso complementar, porque eu acho que é bem importante também, assim, deixar claro, numa análise mais sociológica, assim, de que isso que a gente está falando não é uma culpa individual, né? Das mulheres, de cada uma de nós, nem dos homens também. Mas é uma questão histórica que a gente está lidando aqui, né? Então, é uma questão histórica, se a gente vai pegar, né, nas profundezas aí do nosso passado, não tão longe, o quanto que nos foi colocado esse lugar mais privado, né? Então, de responsabilidade pela vida privada mesmo. Então, cuidado com os filhos, com a casa e com a gestão desse espaço ainda segue sendo de responsabilidade nossa, né, das mulheres, E assim. muita, né? Ainda segue. Então, assim, a gente sai pra rua, né, literalmente, é redundante, mas sai pra rua pra trabalhar, pra estudar, ter profissões, e nós seguimos ganhando menos, né, muito menos. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa sobre isso, todas as áreas, né, fazendo o mesmo trabalho, a gente segue ganhando menos. A questão é que os homens não entraram para casa, né? Então, a gente segue tendo duplas, triplas e quartas jornadas de trabalho, né? Então, além de tudo isso, a gente tem que fazer militância, a gente tem que ensinar o companheiro, a companheira a ajudar, né? Não é ajudar, mas a meter a mão junto na massa, porque o trabalho de quem mora na casa é de quem mora na casa, não é de uma pessoa ou outra, né? Então, assim, a gente está muito distante ainda de ter um espaço de igualdade, né? Mas também, eu Essa acho, é discussão. óbvio que vocês vão concordar com o que eu vou falar, porque, tipo, eu acho que tá na mão de vocês pegar o tal companheiro, esse cara aí que não quer vir e arrumar a casa, limpar, ou porque a mãe criou ele desta forma, porque as mães criam os filhos, o filho homem, pra gerir e pagar as contas. Pelo menos eu vi a minha mãe fazer isso. Mas eu acho que tá, tipo, nas mulheres pegar o marido, o namorado, seja lá o companheiro, e falar, cara, olha só, a gente vai viver junto, assim, assado, mas eu não posso aceitar isso aqui. Tu tem que me ajudar em casa porque eu tô ajudando na rua. Tá, então... Posso Por falar? favor, preciso ouvir sobre eu isso. acho que é bem importante isso que tu traz, né? A culpa sempre é das mulheres, né? Historicamente. Então, assim, se o menino, o rapaz hoje Desde a adulto, maçã, meu né? companheiro, Desde a maçã. Vamos começar Sim, lá. sim, sempre é, né? No Sempre início. Então, se o companheiro não faz isso dentro de casa, né? Eu preciso conversar isso com ele. Então, essa é a quarta jornada de trabalho que a gente tem a professora Ellen Scorsato, que fala sobre isso, né? Então, a gente tem a primeira, que seria cuidado doméstico, familiar. O segundo é ir pra rua trabalhar, muitas vezes 8, 9, 10 horas, né? Psicóloga depois. O outro, estudar, né? Quando pode. O outro é estudar e ser militante, porque se eu quero que alguma coisa mude, eu preciso estar no espaço de articulação. Isso me demanda que alguém fique com as crianças e cuide da casa enquanto a gente não está. E o quarto, a jornada de trabalho é justamente essa, a pedagógica, né? Que a Ellen fala sobre isso. Então, assim, pô... E bastante psicológica também, né? Vamos Tem que ensinar o cara a dizer assim, ó, não é ajuda, é teu papel também aqui dentro. O filho é nosso, né? Mas eu Então, acho que se a mulher não fizer isso, não vai acontecer nada. Porque, se vocês notarem, não vocês, mas uma geração antes da nossa, as mães criaram os filhos para sair para trabalhar, ponto, não faziam nada dentro de casa. Raras exceções. Raras exceções, vamos combinar. Então, tipo, vocês, as mulheres que estão vindo agora, precisam, eu acho que a única forma de fazer isso, porque o programa de TV não vai fazer, a novela não vai fazer, o filme não vai fazer, o amigo do futebol não vai fazer, a conversa de vestiário deles não vai fazer, a galera do boliche não vai fazer. Se vocês não fizerem, tipo, porque mulheres são gestoras, gente, vocês têm esse poder todo, eu vejo isso. Mas aí, Diego, só para fechar minha Por fala. favor, pra por favor. É porque aí a gente volta no início, né? A gente, enquanto mulher, a Daia Branca, eu como mulher parda, me autoriza a falar da questão das mulheres negras. Eu acho que é extremamente importante que os homens falem disso também. Não, claro. Né? Os homens esclarecidos, Claro. que a gente tem um monte de homem. Inclusive, a gente tem muita mulher machista,
né, que reproduz uma lógica que a gente não defende, e muito homem que está na nossa linha, que está discutindo isso, que está falando nos grupos de WhatsApp com os amigos sobre isso, está polemizando, né? Muito. Então, por isso que eu acho que é legal a gente... não posso falar disso porque eu não sou mulher. Não, deve falar disso, porque a gente está falando de uma questão muito enquanto sociedade, né? Enquanto, assim, mudar uma lógica cultural histórica que a gente está aí, né, colocado. Mas não é impossível, porque as coisas mudam, né? Se há pouco tempo, milhares de nós fomos queimadas, né? Como bruxas, né? Porque a gente fazia coisas que não estava numa lógica que deveria, né? Verdade. E hoje a gente consegue não ser, mas a gente segue sendo muito punida por isso, né? E restrita ao lugar mais doméstico. Mas assim, as coisas mudam, isso que eu quero dizer. Gente, hoje... E a gente conta com vocês. A diva do Brasil é trans, cara. Sim. Então, A Pablo, as coisas mudam. Se vai voltar pro antes, a gente vai ver se não deixa, né? Exato. Mas as coisas mudam. Tem que porque se conversa muito, a gente tem essa luta diária. Claro. E o que eu tava falando antes sobre chamar o homem pra conversa, tipo, porque mulher é poderosa. Eu vejo vocês assim, entendeu? A maioria dos homens eu não sei, mas eu vejo que a mulher tem esse poder mesmo, quase X-Men, quase de quadrinhos, de tipo, não, peraí, vem cá, agora tu vai me escutar. E aí vocês começam, tipo, como professoras mesmo, entendeu? Porque se não fizer isso, eu acho que o cara mesmo, acho que ele não vai se dar conta sozinho. É o que eu penso. Mas existe a forma, o método. Isso, então é isso mesmo que eu ia dizer, Diego. Sim, nós somos poderosas. Claro. Sim, nós somos criadoras, né? Nós somos detentoras de criatividade, de criação. E nos foi tirado esse poder com o passar dos anos, né, com o passar dos tempos, e nos foi colocado, então, esse lugar de que nós criaríamos os filhos e educaríamos eles conforme a sociedade. Então, por isso que muitas mães ainda são machistas e muitos pais ainda são, mas eu percebo esse movimento, né? Mas é isso, né? Como a gente vai reunir essas mulheres novamente e dizer para elas que o feminismo não é isso que nos prega, que nos é dito, né? Que mulheres unidas não estão para anarquia, que não estão porque elas odeiam o homem. Não, pelo contrário, elas querem trazer os homens para esse diálogo. Tudo que é radical é errado. Exatamente. O feminismo radical está acabando com o feminismo. Então é isso que a gente quer nessa preparação, porque essa preparação foi pensada, em nenhum momento nós quisemos colocar estancada a palavra feminismo ou empoderamento ou protagonismo, porque a gente ficou com medo dessas mulheres que não se sentem representadas e convidadas por questão do feminismo, que são muitas, porque o feminismo ele foi debatido de uma maneira muito errada e as pessoas colocaram o feminismo como as loucas, as que não se depilam, as que não gostam de homem, e não é verdade, né? Existem várias frentes do feminismo. Então, é trazer essas mulheres para dar esse poder de novo para elas e dizer que elas podem sim ocupar lugares se elas querem ou não, e isso também não é obrigação de todas as mulheres estarem na liderança ou trabalharem fora ou serem gestoras de grandes empresas. Não, a mulher ela tem que estar onde ela quer estar, né, mas feliz. Né? Inclusive, se quer ser dona de casa. Exatamente, com tem certeza. todo o direito e, enfim, é feliz assim. Exatamente. Claro que tem todo o direito, né, gente? Mesmo porque dona de casa também é um trabalho, né, gente? Exatamente. E acho que é um dos mais não pesados. É moderado, né? Isso, exatamente. E nem reconhecido. No Japão vocês sabiam? Sabiam? No Japão, tipo, o cara... No Japão não, desculpa, na Coreia do Sul, o cara sai pra trabalhar, a mulher fica em casa, mas ele paga um salário pra ela. Vamos anotar. Que louco, né? Tá, é um país que a gente sabe que é super machista, aquele lance todo do casamento quase que... Mas existe isso, ele paga um salário pra mulher, e é um salário bem bom. É tudo cultural, né, gente? É uma questão. E ao mesmo tempo que você paga, agora você não pensa. Até, de repente, você é remunerada para até não pensar muito. Porque se você começa a pensar o porquê que você fica e não consegue sair, você gostaria de trabalhar, gostaria de ajudar esse marido que sai e trabalha bastante, porque eu acho que relacionamento é divisão, ok? De tudo. Né? Divisão de trabalho, divisão dos filhos, divisão da casa, divisão é o equilíbrio. Para um relacionamento dar certo tem que ter um equilíbrio, né? Muita comunicação e equilíbrio em tudo. Então isso aí é uma coisa que se a balança já pende para o outro lado, né? Isso é uma forma de você segregar, uma forma de você calar a pessoa, né? Não, tu tem dinheirinho, né? Eu tô feliz, eu não preciso nem trabalhar. Me veio uma coisa na cabeça que os homens precisam ouvir o que eu vou falar. Por favor, às 9h, 10, quando a mulher der aquela surtada básica em casa, não esqueça de que você chegou do trabalho às 6, foi no futebol e chegou em casa para comer a janta pronta. Ela levou os 3 filhos na escola, ela chegou, costurou a roupa deles, saiu para trabalhar, voltou, fez a janta, lavou tudo, aí saiu para fazer essas ações muito importantes para ser mais politizada. Aí chegou surtado porque aconteceu alguma coisa do trânsito, mas ela tipo fez 10 vezes mais coisas que vocês. Então, tipo, dê uma tranquilizada, a mulher não é louca, cara.
não é? Eu As acho mulheres que não comunicação são é tudo, né, loucas. gurias? Eu acho que E na verdade falta essa sensibilidade também. De A entender- empatia, né? De entender que, sim, ela vai fazer muito mais, normalmente é isso, infelizmente, mas e de que forma que eu posso conversar com ela e de que forma que a gente pode ser parceiro, né? Porque eu acho que o relacionamento é parceria. Essa é uma palavra Então a incrível, gente cara. tem que Parceiro. estar junto para tudo, né? E o filho não é só de um e infelizmente, por exemplo, nas cooperativas de reciclagem, a realidade é que a maioria das mulheres educam e criam e trabalham para os filhos sozinhas. Então, elas saírem lá da cooperativa de trabalho e irem fazer uma formação de oratória, nossa, isso é... Com mulheres catadoras, elas gravam vídeos e dão palestras, né? Elas vão para fóruns e participam. E tem muitas mulheres que já estudaram, têm uma formação e não conseguem, muitas vezes. Então, São a mais oratória... retraídas. E a oratória não é para ocupar espaços somente públicos. Ela pode ser uma oratória para trabalhar em casa, alguma questão sua, com um grupo de amigas, fazer movimentos de encontros, né? Até para autoestima mesmo, exatamente, né? de sentir é transformar aquela confiança. insegurança sua numa motivação, num querer, né? E buscar conhecimento. Conhecimento. Porque, Esses livros aqui, vocês normalmente falam sobre eles e são baseados também, são baseados. São Todos os livros, métodos? óbvios, que de escolha nossa, né? A galera para fazer o Pocket curso esse, tipo, é obrigado a ler todos eles? Ou escolhe como que é? Não? Não, a gente não vai ser... Tema dessa forma. Não. Aí, Só, gente. só algumas... Ganhar, mulheres que gastar, correm os investir. lobos. Esse livro é bem interessante, acho que a Kellen pode falar um pouquinho do... Gostei do título. Bem bacana. Não, na verdade a ideia é não ser um curso teórico, né? Assim, um pressuposto, assim. São Na verdade são referenciais nossos da vida, assim, que a gente vem estudando e vem se formando e que também vem nos ajudando a enfrentar esses desafios, porque também são nossos, né? Não é da outra, né? E esses livros são, assim, nossa base, alguns estão aqui, né? Sim. Mas a nossa base, assim, pra gente poder também estar sendo pautada por coisas que... Pessoas que vêm estudando esses temas, né? E eu acho que eu destacaria, assim, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro de poder, né? Assim, quem não conhece precisa conhecer. É bastante importante porque trata desses assuntos, inclusive desmistificando essa questão da força, né? Então, a força como um lugar de músculo, de voz alta. Dica de leitura dessa semana, ó. Esse aí é pra vida, né? Não é pra concluir agora, assim, né? E ele é um livro que mexe com os nossos sentimentos, então, na verdade, são arquétipos, ela pega várias histórias, vários contos, e em cima desse conto ela vai nos contando, fazendo pensar sobre a nossa vida, né? Como nós encaramos a vida e algumas situações que nos acontecem. Então, pode ver que eu não terminei de ler o livro porque a gente não consegue avançar, não é tão fácil, a gente lê um capítulo e fica lá remoendo Já começa vida, a mexer com a exatamente. cabeça, né? Ele é um Começa livro a para pensar, mexer. várias anotações. Exatamente. Então, ele é um livro para você levar, para anotar, para mexer. Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro, a gente trouxe ela justamente porque ela fala sobre o conceito de lugar de fala, ela é uma escritora negra e ela é acadêmica. Então, isso também nos foi questionado. Quando nós lançamos o curso, muitas pessoas nos questionaram, ué, como assim? Vocês não são psicólogas? Vocês não são... Como é que vocês lançam um curso para falar sobre oratória, personalidade? Que propriedade vocês têm? Exatamente. Então, isso também... Homens, né? Normalmente homens. Mas isso também nos faz pensar, assim, será que a gente nunca vai estar preparada? Assim, será que se fosse um homem e colocasse qualquer tipo de curso, ele seria questionado da formação? Meninas, uma dúvida que eu tenho. Vocês juntam mulheres, né? Mulheres com vários objetivos, mulheres querendo alavancar sua segurança, tirar aquelas suas ansiedades, suas dúvidas interiores. Mas você tem aquela coisa que a gente tem que saber que quando junta mulher, várias mulheres, existe aquela coisa, existe coisa de disputa, existe alguma que discorda na frente da outra, ou quase sempre uma unanimidade, todas concordam com aquilo que recebem e a maioria diz, olha, eu realmente estou passando por isso, que bom, porque está sendo alentador para mim essa luz que vocês estão me dando, eu sei agora por onde ir. Ou tem algumas que olham, que realmente acontece em grupos, às vezes você junta, né? Mas isso aqui é bobagem, isso aqui jamais vai acontecer e tal. E vocês, na conversa, na comunicação, que é a oratória, né? A discussão, ela muda de ideia. Ah, eu adorei a tua pergunta. E aí valeu o dia, tipo, né? Acho que eu vou falar um pouquinho, depois a Kelly me complementa. Esse mito de que há disputa entre as mulheres, isso também tem que ser vencido. Porque a formação, a nossa pelo menos, e todas as que a gente participa, faz justamente essa acolhida para que a gente desmistifique isso. E que a gente faça todos os lugares onde a gente trabalha, onde a gente estude, onde a gente conviva, para ser espaços de acolhimento.
Então, Certo. pode ver assim pelos vídeos ali que passaram, a gente faz um círculo, a gente conversa, a gente diz, nesse círculo que tá aqui, fica aqui, e a gente vai se fortalecer, e eu vou dar um abraço, e o que tá aqui, esse círculo não, ele vai abrir, mas ele não vai romper, a gente vai sair daqui com o coração cheio de alegria. Então, a gente faz essa acolhida justamente para não ter essas questões que muitas pessoas falam, e isso foi incentivado durante muitos anos, para ter a disputa, para ter puxar o tapete da colega, as mulheres puxam o tapete, as mulheres falam mal. Então, isso tem que ser encerrado, tem que ser desmistificado. A gente tem que fazer fortalecimento de mulheres e não o Com contrário. certeza. Muito bom. E eu acho muito que- bom. É isso aí, gurias. Eu acho que esse está dado o recado. Você que está nos assistindo, você que é mulher, né? E realmente entendeu o que vai ser esse oratório, o porquê desse encontro, né? Para tirar suas dúvidas, para fortalecer aquilo que você tem lá dentro, para tirar essas dúvidas e já sair com as dúvidas, né, bem esclarecidas, e você se tornar uma nova mulher ou uma mulher que somente acordou para a realidade, né, para aqueles seus anseios, realmente, porque é uma coisa, né, gente, nada como te acordar e dizer eu sou feliz, né, você tem que ser feliz. Se você é feliz em casa, sozinha, cuidando de família, ótimo, gente, legal. Se você não é feliz, se você quer trabalhar para o mercado de trabalho, tem algumas dúvidas, tem medo, né, nada como falar com pessoas que realmente já têm essa propriedade para falar para você de que forma, tem a metodologia certa para você enxergar, porque isso é muito pessoal, é de cada um, né? Exatamente. A mulher tem que olhar para dentro de si e enxergar de que forma vai encarar a vida agora, de que forma vai continuar levando a sua vida. Gurias, uma sucessão para vocês, Obrigada. amei tê-las aqui, tá? Voltem